neurociência do corpo, neste caso, como o corpo molda o cérebro. Esta é a temática da 7ª edição do Sinapsis, o Congresso Internacional de Educação, Psicologia e também Neurociências. A 13 e 14 de abril, oradores de renome vão estar em Vila Franca do Campo, precisamente a refletir sobre esta temática, a forma como o corpo e o cérebro influenciam a vida de uma criança. As inscrições para participar neste congresso estão a decorrer ao longo deste mês de fevereiro. E no Açores hoje antecipamos precisamente esta reflexão da 7ª edição do Sinapsis e recebemos em estúdio Flávio Pacheco, que é o coordenador do Congresso Internacional, para nos falar sobre esta iniciativa. Muito boa tarde, Flávio Pacheco. Seja bem-vindo ao Açores hoje. Obrigada por estar connosco. A temática escolhida para esta edição do Congresso expõe aqui duas partes muito importantes do nosso organismo, quer o corpo, quer também o cérebro. Se inicialmente pensamos que é o cérebro que nos comanda, de alguma forma é o corpo precisamente o motor de toda a vida que temos? É essa a reflexão, o ponto de partida? Sim, é o ponto de partida. Aliás, o cérebro e o corpo estão numa perfeita simbiose, naturalmente, um funciona com o outro e o cérebro comanda o corpo e o corpo também vai moldando, vai comandando também, de certa forma, o próprio cérebro. Aqui procuramos refletir um pouco sobre a influência de vários aspectos ligados ao corpo, desde a motricidade até questões, por exemplo, dos sentidos, e com isso molda, vai influenciando o funcionamento do cérebro, a prática da atividade física, por exemplo, os estados meditativos, por exemplo, outro exemplo que vamos falar bastante neste congresso. Portanto, ou seja, de certa forma, é como um influencia o outro e como eles se relacionam. Mas na perspectiva sempre das crianças, uma vez que há este olhar para o desenvolvimento infanto-juvenil, é o foco de ação deste congresso, até pelo público-alvo, mas partindo precisamente como é que se deve trabalhar o corpo e também o cérebro, desde logo das crianças. Sim, não só as crianças e jovens, mas de forma particular as crianças, devido naturalmente ao seu estado de desenvolvimento. Por exemplo, a criança quando o bebê, neste caso quando começa na aquisição da marcha, há um desenvolvimento cerebral bastante acentuado nesta altura. E, portanto, naturalmente que todos os técnicos e as pessoas que vão assistir ao congresso vão poder aprender e debater temáticas e estratégias de como podemos, através do corpo, trabalhar competências que são cognitivas. Portanto, e também é um pouco este o objetivo do próprio Congresso. Falou aqui da questão da atividade física, essa disciplina também do corpo, que de alguma forma tem aqui muitos benefícios, não só ajuda a combater a depressão, a própria ansiedade, sobretudo quando falamos dos mais novos, a garantir esse bem-estar, mas de alguma forma não só o bem-estar físico, mas também o bem-estar psicológico e emocional. Sim, aliás, vários estudos o comprovam que a prática da atividade física promove uma maior regulação emocional, uma maior estabilidade emocional, mas também, vários estudos o comprovam, eu próprio fiz um pequeno estudo exploratório no âmbito da minha formação académica, a atividade físico-motora promove também o desenvolvimento de competências cognitivas e promove a aprendizagem de competências de outras áreas, por exemplo, da matemática, da linguagem, etc. Portanto, há aqui um benefício muito interessante no âmbito da expressão físico-motora, até porque, por exemplo, vários psicólogos recomendam, estava a falar da depressão, recomendam sempre que a pessoa que está com depressão que pratique atividade físico-motora no sentido de promover uma maior autoestima, de libertar diferentes neurotransmissores no cérebro que promovem o bem-estar. Portanto, há aqui uma relação muito forte entre a atividade
físico-motor e o desenvolvimento cerebral. E o exemplo de prática, uma vez que também, além das palestras, há outros momentos práticos, como os workshops, vai ser dado aqui o testemunho do Karaté. Esta filosofia desportiva, mas que também tem um grande impacto, quer na saúde, quer também na própria condição da vida, na componente psicológica e não só. Sim. O Karaté foi escolhido por ser uma arte marcial, portanto um desporto muito completo. Para além de trabalhar todo o corpo de uma forma muito acentuada, em termos posturais, em termos motores, há também uma grande vertente filosófica e meditativa que promove não só o bem-estar cognitivo, físico-motor, mas também toda a parte da regulação emocional, toda a parte do controle emocional. Portanto, e o Karaté, por ser um desporto muito holístico e muito completo nesse sentido, foi escolhido para isso. O controle emocional, é importante que também se frise este aspecto. Sobretudo estamos a falar de crianças e jovens que têm que aprender também a gerir as próprias emoções. O mindfulness, mas concretamente o yoga, são outras duas das opções disponíveis para workshops neste congresso que poderão dar ferramentas para que se consiga precisamente esse equilíbrio emocional. Exato. Portanto, através do yoga, com as diferentes posturas corporais associadas à respiração e o controle da respiração, portanto, e o mindfulness ajudam a ver aquele controle emocional, aquela regulação emocional através da respiração, do controle da respiração. E esses estados meditativos têm grandes vantagens do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista cognitivo, porque se a parte emocional não estiver bem, se a pessoa está com uma depressão ou está demasiado ansiosa, naturalmente que irá influenciar a parte cognitiva também. E todos nós já passamos por situações deste género. Portanto, e nas crianças essas situações existem e as crianças têm que também ter uma capacidade de resiliência e de capacidade de superação das suas próprias limitações, e que estes workshops poderão permitir os participantes de terem estratégias para aplicar com as crianças no seu dia a dia. Em contexto de sala de aula, não é? Porque já se promove a atividade física no ensino regular. Paralelamente, e uma vez que este também é um congresso internacional que tem aqui como um dos pilares a questão da educação, o yoga ou outras terapias similares deveriam também, de alguma forma, ser introduzidas no currículo escolar em determinados momentos? Isso é uma questão pertinente e não é fácil de responder porque o nosso currículo já é bastante complexo. No entanto, na minha opinião pessoal, acho que sim. Eu acho que todas as salas de aulas e todos os contextos socioeducativos ou educativos deviam tirar um tempo para promover atividades dessa natureza. Por exemplo, a meditação. Aliás, já são várias as estratégias que existem e vários estudos que já existem que promovem diversas atividades físico-motoras e meditativas que têm dado frutos. Por exemplo, estou-me a recordar do programa Ervat, que promove competências no âmbito do equilíbrio, no âmbito da meditação, da hidratação. Portanto, e são só 5 minutos em contexto de sala de aula que têm dado resultados. Podem fazer a diferença. De qualquer das formas, neste workshop, certamente que os formadores, os educadores, levam ferramentas que possam, em momentos pontuais, também trabalhar em sala de aula. O Congresso inclui ainda a apresentação de pitches, ou seja, de comunicações livres, que estejam relacionadas com as temáticas desta edição e com os próprios pilares também da educação, da psicologia e das neurociências. Estão igualmente a decorrer as inscrições, as candidaturas para quem quiser apresentar alguma boa prática, alguma investigação, algum trabalho que tenha sido feito neste âmbito? Sim. Nós abrimos sempre um espaço de apresentação de pósteres, comunicações orais.
são as chamadas comunicações livres, no sentido de os diferentes técnicos que trabalham com crianças e jovens possam apresentar boas práticas, que existem muitas boas práticas na nossa região e não só, e que é um momento de partilha, digamos assim, de estratégias, de metodologias que são utilizadas. Para além disso, é uma altura, uma altura do Congresso em que damos voz também a diferentes investigadores, nomeadamente os investigadores ou alunos da nossa universidade, que assim podem apresentar os trabalhos que são feitos, e há trabalhos mesmo excepcionais nessas áreas. Que tem aqui também um campo de partilha, sobretudo. As inscrições também para a presença no Congresso, que só acontece a 13 e 14 de abril, como já referimos, decorrem ao longo deste mês de fevereiro. É importante referir que, além da participação presencial, a organização disponibiliza também o acompanhamento à distância. Há estas duas possibilidades, através do online e do presencial, de se poderem aceder e acompanhar estas comunicações e, sobretudo, os momentos de debate após as palestras, que são momentos privilegiados também para a discussão dos temas propostos. Sim, este ano, portanto, o Congresso, nós iniciamos o Congresso já há 7 anos, portanto, numa vertente presencial. Com a pandemia tivemos que nos ajustar à realidade e fizemos, durante 3 anos, fizemos online. Como estamos a retomar novamente e vimos que online também havia muitas pessoas interessadas de outras ilhas do continente, tivemos participantes de outros países também, decidimos manter um modelo misto, ou seja, quem quiser participar presencialmente poderá fazê-lo, quem quiser participar através da plataforma que vamos utilizar online também poderá fazê-lo, e aí qualquer pessoa do mundo pode assistir ao nosso Congresso. Acaba por abrir também horizontes alargados à participação neste Congresso Internacional, e que serão muitos oradores que estarão presentes nesta edição. Muito obrigada, Flávio Pacheco, pela sua presença no Açores. Hoje até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigada.